Fala, torcedor rubro-negro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, separei para você aqui um trecho do programa do Thiago Life, falando sobre a vitória do Flamengo sobre o Juventude. Separei também para vocês um trecho dos comentaristas da UOL, debatendo a vitória do Flamengo em cima do Juventude, que não vinha há anos, né? Enfim, agora acabou esse tabu e acabou esse burburinho dos antes aí. Os antes estão se derretendo, estão se roendo pela rua. Bom, separei para vocês, vamos ao vídeo. Vou deixar o crédito de imagem aqui embaixo na descrição, ao Thiago Life e também ao canal da UOL, tá bom? Enquanto isso, dê um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal. E se você não é inscrito, te convido a inscrever-se ao nosso canal, que você não paga nada, é de graça. Basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, tá bom? Sem delongas, vamos ao vídeo. Malvadão. Eu nem me preocupei, eu botei a tela pequenininha no jogo do Flamengo e Juventude. Pessoal, o Flamengo está num nível de elenco, performance, treinador, e sim, já é como aqueles times grandes da Europa quando jogam com o time do meio da tabela. Só vai perder se quiser, tá? É sério. A gente sabe, é muita qualidade, é muita gente boa. Em padrão de jogo, o Arrascaeta acho que tá com 10 participações em gol em 7 jogos, um negócio absurdo assim. Então, eu não tinha nenhuma expectativa em cima do Juventude do Flamengo, a não ser 2-0 Flamengo. Juro, eu não preciso nem assistir. Não há nada que o Felipe Luiz fosse fazer ali que fosse me surpreender. Vocês têm essa sensação também, chat? Que é aquele jogo que você olha na tabela e fala, isso aí, pegar o palpite lá dos meus colegas do Globo Esporte, todo mundo acertou, pô. Mesmo sem Jorginho e Léo Ortiz, dois excelentes passadores, que às vezes os caras que constroem a jogada lá de trás, o Bruno Henrique estava suspenso, pegou efeito suspensivo, mas já tinha tido um desconforto, estava fora, e é um Flamengo que é isso, vai ganhar no automático. Ontem não foi um jogo brilhante, mas é isso, o Flamengo vai ganhar no automático, e o Flamengo contra o Juventude, né, além disso, esse Flamengo, o Flamengo do ano passado para cá, ou de alguns anos para cá, tem derrubado tabus com uma enorme frequência. E um dos que estavam era Flamengo contra a Juventude em Caxias do Sul. Desde 97, tudo bem que a Juventude ficou muito tempo fora de hora. Desde 97 o Flamengo não... Cara, sabe o que é assim na minha adolescência? Torcedor do Flamengo tinha certeza, e os rivais também. Era Flamengo no Durival de Brito contra o Paraná. Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, Olímpico contra o Grêmio, Caxias do Sul lá contra o Juventude, era porrada na certa. Poderia ser um Flamengo bem melhor, o Flamengo tá jogando, o Flamengo ia perder, ia apanhar, era entretenimento. O Flamengo hoje vai desses estados aí, ganha no automático, ganha tranquilo. E aí outro dado assustador é que o Flamengo, após 22 rodadas, está com campanha melhor que 2019. Em que ele bateu o recorde de pontos do Brasileirão, 90. Total. E a gente tem um Palmeiras hoje que está cabeça a cabeça, né? O Palmeiras está pertinho também. Mas tá bizarro, né? Tá bizarro. Eu não nem assisti. Agora, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. Né? Nem me preocupei em assistir. Assim como também não vi o Vasco, porque eu tinha certeza que o Vasco não ia ganhar. Mas certeza absoluta que o gigante ia cochilar de novo. O Vasco não me engana. Toda vez que o Vasco nos dá uma grande alegria, na sequência, vocês sabem, pessoal da Twitch, vocês sabem. Lá na sequência havia um negócio desse aí. Empate com um a mais. Rolou a frase clássica do Fernando Diniz. Hoje tivemos erros que não costumamos cometer. Olha, é sempre algum erro diferente. Mais que o Palmeiras. Na verdade, 1 ponto. 1 ponto contando por pontos perdidos e 5 com relação ao Cruzeiro, é isso? O Flamengo 3 em relação ao Cruzeiro. 6 com relação ao Cruzeiro. Cruzeiro. 2 jogos no momento, até hoje à noite. Bom, Mauro, foi uma grande vitória do Flamengo, que não ganhava lá há muito tempo, desde 97, né? Muitos anos. 13 jogos. 13 jogos e com o Arrascaeta de novo. Será que é o melhor momento dele, você acha? Sim. Eu acho que é um momento tão bom quanto o 19, com mais gols, porque em 19 os gols eram do Gabriel e do Bruno Henrique, né? Eram os caras que faziam os gols. Agora ele joga mais avançado, ele aparece mais na área. Ele dificilmente faria esse gol de cabeça de 19, porque geralmente o Bruno Henrique entrava para cabecear essa bola. Era outra equipe, né? O Felipe Luiz conseguiu encontrar uma maneira de aproveitar o Arrascaeta de uma forma que ele se desgasta menos, participa do jogo e é mais decisivo. Acho que tem tudo isso. E ele está melhor fisicamente, foi feita toda uma preparação. O Marcelo Bielsa agradeceu o Flamengo agora, semana passada, porque está entregando a seleção do Uruguai, o Arrascaeta melhor, mais inteiro. Outro atleta, né? E um outro aspecto, o contrato dele acaba no final do ano que vem. Se você perguntasse no ano passado,
Deve renovar o contrato? Daquela jeito que estava jogando, não. Por que renovar o contrato com um aumento do salário? Não justificava. Ele caminhava para ficar numa situação parecida com a do Gabriel. Mas agora ao contrário, ele está jogando bem. Então, a partir de virada do ano, certamente vão sentar para conversar sobre a renovação contratual e ele vai poder colocar uma pedida alta e tudo, que ele está muito bem. E o clube vai ter que analisar isso com muito carinho. Faz parte do jogo. É assim que funciona, né? Se você está bem, você negocia uma condição melhor. E ele, de fato, está muito bem. Mas ontem, assim, entre todos os jogadores, tem que destacar o Saúl, né? O Saúl foi pai, chegou horas antes do jogo, pegou lá um voo depois. Poderia pegar a licença paternidade, né? Mas não, o cara foi pro jogo, deu o passe, ele começa a jogada, se apresenta e faz o cruzamento para a cabeçada do Arrascaeta. O time controlou o jogo todo, o Juventude praticamente não ameaçou. Ao contrário do jogo do Grêmio, o Flamengo ficou muito tempo marcando alto e mantinha o Juventude longe da sua área. Teve lá um lance de perigo lá, mas a jogada estava parada por impedimento, já não valia mais nada. Teve uma hora que estava 75-25 a posse de bola. Isso, foi uma coisa bizarra. E o Felipe depois usou muito o elenco e manteve a marcação alta com a entrada de jogadores descansados que mantiveram essa postura. O segundo gol foi uma assistência do Carrascal, primeira dele, né? A jogada tem a participação do Cebolinha, que veio do banco também no início da jogada, na origem, né? E fez o gol de cabeça. Foi uma vitória muito segura do Flamengo, o time foi muito maduro por um jogo que exigia esse comportamento, né? Por tudo que carrega, não são esses jogadores que estão aí estavam há 28 anos sem ganhar do Juventude, tem jogador que nem tem 28 anos ali, né? Nem era nascido, o Flamengo não vencia o Juventude em Caxias. E foram muitos jogos, né? Porque teve períodos que o Juventude não enfrentava o Flamengo, não estava na Série A, mas, cara, são 13 jogos, 7 derrotas, 7 derrotas e 6 empates, é muita coisa, muita coisa. É um fiasco, né? Um retrospecto patético. E ontem o time venceu assim com muita segurança, maturidade. E tem um detalhe que é importante, né? Que é o comprometimento dos jogadores com o campeonato, do técnico e da instituição. Aí eu acho que é um ponto, inclusive, para o BAP, que é o presidente, de ter colocado desde o começo que o Flamengo ia jogar o brasileiro para ganhar. Porque no ano passado, por exemplo, até contaminado, digamos assim, pela política, porque tinha eleição no final do ano, o discurso da gestão do Rodolfo Landim era: queremos ganhar tudo, quase não ganha nada. Poderia ter perdido a Copa do Brasil e não ganhar nada, né? Poderia ser eliminado pelo Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso no jogo de Itaquera, ou perder a final, poderia acontecer. Acabou ganhando a Copa do Brasil. Dessa vez não, ficou bem claro que o Flamengo queria o brasileiro, até por isso, em parte, está fora da Copa do Brasil, porque não colocou força máxima e tudo mais, né? E foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Mas acho que esse jogo demonstrou a seriedade do time com relação ao campeonato. Como tem que ser. O que vinha acontecendo, de Flamengo tratar o brasileiro como algo secundário por conta de Copa do Brasil, era absurdo e nessa gestão não está acontecendo. E aí eu acho que agora, ao contrário de 19, que era um posicionamento do Jorge Jesus, de cara ele falou: eu não entendo, vocês aqui prestam mais nas taças, que lá chamam as Copas de Taças, né, em Portugal, do que na Liga. E agora não, o clube quer o campeonato. Pode até não ganhar, mas ele está em busca do título brasileiro. Como eu acho que é obrigação. Flamengo e Palmeiras, com os elencos que tem que lutar para ser campeão brasileiro. A Copa do Brasil é secundário. E claro, Libertadores também é super importante. E são os dois títulos, como acontece na Europa, gente. Você pegar lá o Liverpool, ele está lá de novo marchando para tentar ser campeão inglês, ele vai jogar tudo na Champions League. A Copa da Liga, a Copa da Inglaterra são secundárias. A Copa da Inglaterra ganhou o Crystal Palace. Paciência. É isso. Eu acho que essa referência europeia é necessária, na minha opinião, para times que têm o poderio do Palmeiras e do Flamengo. E o Flamengo esse ano está levando a sério. É isso, Arnaldo. Misturando os poderosos aí. Tem o Arrascaeta, tem o Vitor Roque, jogou pra caramba também no Palmeiras. E parece que os dois, sem Copa do Brasil, estão na pegada. Mesmo com o Libertadores no caminho, os dois na pegada. Aliás, várias perguntas para você. Vitor Roque ou Arrascaeta? Quem tá jogando mais? E mais essa disputa dos dois aí, que eu já tô falando aqui há muitos anos. Calma, não precisa ficar advogando em causa própria. Calma, o Cruzeiro ainda tá vivo. Mas acho que a diferença é muito grande, sobretudo por quantidade de bons jogadores nos dois times, né? E acho que isso aumentou significativamente com essa segunda janela. E o Flamengo já tinha dado sinais antes dessa priorização no brasileiro, dessa capacidade ofensiva aliada à solidez da zaga, né? Da defesa, que o Felipe disse começar no ataque. É um time que raramente toma gol. Essa é uma situação já antiga até, quando a gente analisa o Flamengo em 2025. E com os reforços que chegaram, o incremento
criativo ficou muito grande e tal, e tem muitas opções o Felipe. E o lado, eu acho que o que eu, se fosse responder a enquete, pra mim, surpreendeu o Palmeiras, cara. Eu não vi o Palmeiras jogar assim há muito tempo. E aí, eu acho que tem a ver também com o Vitor Roque, não só com o Vitor Roque. Tem a ver com a questão da dupla de ataque. A gente fala que, caramba, demorou, mas o Abel se rendeu ao óbvio, porque assim, não foi o Vitor Roque. O que jogou o Flaco Lopes no primeiro tempo não é qualquer coisa, uma função. A gente imaginava o Flaco Lopes como um jogador de área. O Flaco Lopes só faz gol de cabeça, não imaginava ele que nem o Dineno. Quem joga mais enfiado é o Vitor Roque. O Flaco Lopes vai cabeça a cabeça até o final. Lembrando que o confronto... Isso, quando você tem dois times muito bons assim, você fica projetando os jogos, os confrontos diretos, lembrando que o confronto direto no Allianz, o Flamengo venceu. Então, aquele parece qualquer coisa, entre os dois não é qualquer coisa. O Flamengo ganhou do Palmeiras em São Paulo. Então, possivelmente, nessa toada, o Palmeiras vai precisar ganhar do Flamengo no Maracanã. É lá na frente, tem um monte de coisa para acontecer, mas os dois estão sobrando de fato. O Cruzeiro tenta correr por fora e só vai conseguir correr por fora se nessas semanas de Libertadores, que ele não tem, Cruzeiro, ele conseguir manter 100% de aproveitamento. Se não, um abraço. Que tal o Flamengo, Danilo? O Flamengo, é o que eu falei, ele mesmo sem... Ele controlou muito bem o jogo, num estilo que a gente já viu outras vezes o Palmeiras fazer, né? Então fez 1-0, ficou com o tempo inteiro com a bola, não conseguiu finalizar tantas vezes assim, mas depois que abriu 1-0, tocou a bola do jeito que quis, controlou o Juventude, como eu falei, uma hora em um determinado momento estava 75 posse de bola. O Rossi deve ter tocado 2 vezes na bola ali, mais nada. Então foi um jogo absolutamente controlado. Num lugar, como disse o Mauro, que o Flamengo já não ganhava há muito tempo e que a gente é bom destacar um gramado excelente, um gramado muito bom que favoreceu o jogo dos dois, mas ainda mais o do Flamengo, porque o Flamengo é o que propõe mais o jogo, então isso normalmente acontece. E com muitos desfalques do Flamengo, né? E o Felipe Luiz sabendo usar os caras que vieram do banco. O Emerson Royal, que até outro dia foi vaiado no Maracanã, conseguiu fazer um gol que pode ser importante para ele daqui para frente. O Carrascal já entra dando assistência. E o Saúl jogando muita bola, mesmo sem o Jorginho. A gente via nas últimas partidas do Flamengo o Jorginho e o Saúl controlando o meio, dando uma experiência para o setor que era realmente impressionante. E impressionante como os dois já se entenderam muito rápido. Coisa que demorou para acontecer no Palmeiras, quando a gente faz o paralelo, né, de alguns jogadores não pegaram tão bem, não chegaram tão bem assim. No Flamengo, o Saúl e o Jorginho se entenderam rapidamente. E ontem só o Saúl em campo e ele muito bem. Então o Flamengo, uma vitória segura. E eu até falei na minha manchete, uma vitória segura sem o show que a gente está acostumado a ver, né? Mas totalmente normal, ainda mais jogando fora de casa. E no final das contas, num cabeça a cabeça, assim, o importante é que o Flamengo tenha feito os seus 3 pontos. E lembrando, o Flamengo entrou dessa vez, ao contrário da última rodada, já sabendo que precisaria ganhar de qualquer jeito, porque o Palmeiras já tinha vencido. Foi a pressão ao contrário da última rodada. Então essa também é uma resposta interessante e de um time totalmente maduro, que não deixou muito se afetar pelo aquele gol que não saía no começo. E posso falar do Palmeiras já direto? O que você... Pode, daqui a pouco eu vou te perguntar do Palmeiras. Só tem uma questão sobre o Flamengo, falar, Juca, que essa semana teve uma sondagem aí do Fenerbahçe sobre o Felipe Luiz, falou assim, não, obrigado, quero ficar no Flamengo, tenho coisas a construir aqui e tal. Minha pergunta é mais legal você treinar o Flamengo ou ir para a Europa? Veja bem, essa é uma questão interessante. Também depende muito de que parte da Europa, né? Porque você poderia perguntar, você sabe que Istambul, que é a cidade onde mora o Fenerbahçe, fica em 2 continentes. Sim. Né? Então que é para a Europa mesmo? Independentemente disso, é claro que se ele fosse convidado para ir para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Liverpool, talvez a questão fosse outra, mas o que me chama a atenção e que me faz cada vez mais acreditar que o Felipe Luiz vai ser um fenômeno como treinador é esta maturidade dele, é esta consciência que ele tem de dar um passo de cada vez.
certamente de dinheiro o Felipe Luiz não precisa mais. A satisfação, a realização dele há de ser se dar bem numa nova profissão. E nesse aspecto, nada melhor e mais seguro do que ele construir o seu caminho nessa potência que é o Flamengo. Porque o Flamengo é muito maior que o Fenerbahçe. Em matéria de tradição, em matéria de conquista, em qualquer coisa que você compare Flamengo e Fenerbahçe, o Fenerbahçe não corre na mesma raia. Então, pode oferecer mais dinheiro que o Flamengo, eventualmente. Não é isso que motiva o Felipe Luiz. Eu arrisco dizer que esse cara é um cara com a cabeça tão no lugar que mesmo que a proposta fosse de um Real Madrid, ele diria, agora não. Ou da seleção brasileira, agora não. Deixa eu ficar aqui. Veja quantos treinadores apareceram em clubes menores, não é o caso do Flamengo, evidentemente, mas e se perderam porque ao fazer uma boa campanha no clube menor, foi convidado para um clube maior e ainda não era a hora de pegar um clube maior. Era muita areia para o caminhão do cara. Então, tá de parabéns o Felipe Luiz. Além das entrevistas dele serem excelentes em regra, além de ele estar fazendo o Flamengo jogar o que o Flamengo está jogando, ele tem essa consciência. Curioso, né, Trajano? Você recebe uma proposta. Quando eu falo Europa, sim, porque na verdade o Fenerbahçe ele disputa com os times da Europa, né? Mas foi eliminado da Champions. O técnico era o Mourinho, caiu o Mourinho, era o por conta Mourinho. disso também. Né? E o cara fala, não, peraí, eu vou ficar por aqui, tenho aqui algo a cumprir aqui no Flamengo, mas raríssimo um técnico brasileiro ser cogitado para dirigir qualquer coisa fora do país. O Felipe Luiz, o Juca foi muito bem, explicou, analisou bem o comportamento dele, a opção dele pelo Flamengo, a carreira que ele está desenvolvendo. Mas já teve técnicos brasileiros que foram jogar, treinar lá. Lembra do Luxemburgo no Real Madrid? Sim. Não é? Então, houve um momento que o técnico brasileiro tinha muito mercado em Portugal. Talvez por causa do idioma. E aí foi muita gente. Carlos Alberto Silva foi campeão lá, e o Strick, Flávio Costa, Autuori, Abel, Marinho Pérez. Todo mundo passou por lá. Mas ficou meio restrito ali, né? E o Felipe Luiz, nós temos que lembrar que é um europeu, de certa forma. Sabe, ele viveu na Europa há muito tempo nos últimos tempos. Então, não seria novidade para ele ser técnico, voltar para a Europa. A Europa ele já conhece muito bem, já jogou lá, disputou vários campeonatos importantes. E está no Flamengo, gente. Sabe, ganhando bem, prestigiado, fazendo um belo trabalho. Como o Juca falou, entre Flamengo e Fenerbahçe, não há comparação. Parabéns para ele. Tem o Rogério, tem o Dorival, mas o Dorival tá, né, é de outra geração. Não tem mais ninguém. Ele falou, não é o momento. O momento vai chegar. Acho que é uma questão de tempo. O que o Trajano falou, concordo. Ele é um profissional forjado na Europa. Ele, como futebolista, ele foi forjado na Europa. A mentalidade dele é europeia, a forma que ele trabalha, essa coisa de mudar. Ontem colocou o Alan. Normalmente um técnico brasileiro não colocaria o Alan, colocaria o De La Cruz, que já jogou com o Saúl. Então ele analisa cada jogo, o adversário, o contexto, onde é o jogo e faz as escolhas. E o Alan foi importante ontem, ele que dá sustentação para o Saúl se projetar, ficar mais solto, por exemplo, cruzar a bola na cabeça do Arrascaeta no primeiro gol, né? Ele não tem um salário muito alto, porque ele foi promovido da base, tudo, claro, não tinha a condição. O contrato dele ainda é o contrato feito pela gestão anterior, do Rodolfo Landim. Então, ele agora vai negociar um salário europeu, né, gente? O Bap e o Boto, né, a dupla Bap e Boto, já está sabendo com o Abel, olha o salário do Abel. Que vai chegar agora no final do ano e vai chegar e falar, olha, eu quero isso aqui. E é óbvio que vai ser. E é justo, ele agora está numa situação, como eu falei do Arrascaeta, quando o técnico está em alta, ele tem condições de colocar, olha, eu quero esse salário. E os caras vão ter que dar um salário padrão altíssimo para ele. Então ele vai ganhar muito bem aqui também, durante, digamos, mais um ano que ele fica no Flamengo. O Flamengo pretende renovar por mais um ano. Eu acho um erro. Deveria tentar renovar por 2. Dificilmente vai aparecer alguém melhor. Eu acho que é um caso muito excepcional. Eu não sou favorável a contratos muito longos com o técnico, porque geralmente quem manda embora é o clube e aí paga a multa. Mas nesse caso, acho que é um caso muito, muito especial. Então eles vão negociar agora, no final do ano. É provável que ele renove.
E vai chegar um momento que vai surgir uma proposta melhor. Mas a proposta melhor, que se o Fenerbahçe, para as pessoas entenderem, acaba de ser eliminado pelo Benfica na fase de preliminar da Champions League. Então ele não disputaria a Champions League, tem essa, que é o sonho dele. Mesmo que ele não possa ganhar, ele quer jogar, ele quer treinar um time de Champions League, até para ganhar horas de voo e ter visibilidade. Se ele chega no Fenerbahçe para treinar um time de Champions League e o time se classifica para outra fase, vai para o mata-mata, endurece o jogo contra um grande, a Europa percebe, pô, esse time turco joga bem, quem é o técnico? É o Felipe Luiz. Essa vitrine ele não teria no Fenerbahçe. Então, para começo de conversa, hoje o time turco não é tão atrativo assim para ele, dentro do que eu imagino deva ser o seu plano de longo prazo de brilhar como técnico na Europa. Então, já não era interessante. O Mourinho foi embora por conta também desse fracasso na fase preliminar da Champions League. Então, ele vai esperar um outro momento. Não é o momento acho que vai chegar. E para chegar, ele tem que ganhar títulos que ele não ganhou ainda no Flamengo, títulos mais importantes. Ele repercute por ser um profissional europeu. O Jorge Jesus repercutia demais lá em Portugal quando ele chegou ao Brasil. O Felipe Luiz não tanto. Mas vai sair sempre uma coisinha na imprensa espanhola, alguma coisinha vão citar. Olha como está se destacando aqui o nosso ex-jogador. E uma hora vai surgir uma proposta para ele interessante, de um clube que possa aparecer mais, eu imagino, ou que jogue a Champions League e ele possa chamar a atenção do futebol europeu. Porque o sonho dele é ganhar a Champions, que ele quase venceu como jogador, e ele quer ganhar um dia a Champions League como técnico. Mas tem muito tempo, né? E, repito, ele acabou de fazer 40 anos. Boa, nação, então tá aí a opinião dos comentaristas analisando a vitória do Flamengo em cima do Juventude pelo placar de 2-0 e também analisando essa situação do Felipe Luiz, né? Pô, Felipe Luiz é um camarada muito centrado, muito correto no seu dia a dia, e o camarada teve uma escola praticamente europeia, né? E tá aplicando tudo que ele aprendeu na Europa dentro do Flamengo. Esperamos de verdade que ele termine a temporada com títulos, que é o que importa para o torcedor rubro-negro, né? Principalmente com o título do Brasileirão e da Libertadores. Eu concordo plenamente em ele permanecer no Flamengo, além de fazer um bom trabalho, mas principalmente que ele ainda não ganhou nada, né? Para ir para a Europa e depois voltar como coitadinho, como está acontecendo com o Gerson, é melhor ficar no Flamengo, pô. O Flamengo é o maior time da América do Sul, o melhor elenco, né? Os caras recebem milhões, né? Então tem toda a estrutura europeia. Então para que ir para um time muito mais inferior que o Flamengo? Então fique no nosso Mengão, cara. Bora ganhar título junto até o final, porque elenco tem, torcida tem tudo para ganhar. Basta os jogadores colocar isso dentro de campo, a força de vontade, né? Boa, nação, vou ficando por aqui. Fala o seguinte, se você não é inscrito ao nosso canal, eu te peço para você se inscrever ao nosso canal, você não paga nada, é de graça. Basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Se você não tem tempo de assistir os programas esportivos ao longo do dia, devido à correria do dia a dia, se inscreva no nosso canal, porque apareceu qualquer notícia nova na mídia sobre o Flamengo, eu vou colocar aqui no nosso canal. Apareceu qualquer notícia, qualquer novidade na imprensa sobre o Mengão, vou trazer aqui no nosso canal. Então, para você ficar atualizado, se inscreva e ative o sino da notificação, tá bom? Na humildade, deixa aquele like aqui nesse vídeo para ajudar o nosso canal, tá certo? Forte abraço, uma abençoada semana para todos nós. Até o próximo vídeo.